Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero, nesse vídeo, falar sobre a introdução e o primeiro capítulo deste livro do professor Mário Ariel Gonzalez Porta. O livro é A Filosofia a partir de seus problemas. Eu quero projetar aqui algumas observações que eu fiz baseado, como eu falei, na introdução e primeiro capítulo deste livro. Então, o livro é do professor Mário Ariel Gonzalez Porta. O professor Mário, ele é professor do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo, é um professor com 5 pós-doutorados na Alemanha, é um professor que tem como pesquisa as origens da filosofia contemporânea, Immanuel Kant, também um autor chamado Cassirer, se eu estou pronunciando corretamente, que é um neocantiano, dentre outros temas. E o professor Mário também, o seu Lattes informa isso, ele tem como um de seus projetos de extensão um curso online que tem como título o mesmo título deste trabalho dele. E o título deste trabalho, o título completo é A Filosofia, a partir de seus problemas, didática e metodologia do estudo filosófico. A edição que eu tenho desse livro é a 4ª edição, publicado pela Edições Loyola, que é uma editora que publica muito material de filosofia, excelente editora, e esse livro é do ano de 2014. Como eu falei, eu quero falar sobre alguns pontos da introdução e do capítulo 1, tá certo? Então, a finalidade do livro. O professor Ariel, ele é claro quando ele fala sobre o público-alvo do seu livro. E nós podemos dizer que esse público, a grosso modo, são leitores de filosofia, que possuem conhecimentos filosóficos não escolares, ou seja, é um público autodidata. Também há pessoas que tiveram contato acadêmico com a filosofia, mas acham que a sua graduação ela não foi satisfatória em termos de conhecimento, entendimento filosófico. Como também esse livro é dirigido a professores que ensinam a filosofia ou ensinam a filosofar. Então, o professor Mário, ele é claro em dizer que não acredita num livro que é dirigido a um leitor universal, que todos leriam o livro e o compreenderiam. Ou seja, esse livro ele tem um público-alvo definido. Esse livro, o professor Mário, ele diz que tem uma finalidade essencialmente prática. Mas mesmo assim, uma lição já de cara que o professor Mário ele nos dá é que ele diz que mesmo o livro com a finalidade essencialmente prática, esse livro, esse texto, ele possui pressuposições teóricas de todo tipo e natureza. E essas devem ser discutidas. Então já é uma lição que eu e você aprendemos, leitores de filosofia, como também os estudiosos da filosofia. Ou seja, as pressuposições, elas precisam ser alvo de discussões, fundamentações ou debates. Essas pressuposições, elas precisam ser, por nós, leitores de filosofia, explicitadas, expostas e até mesmo exemplificadas. O professor Mário, ele também nos lembra, na introdução, que é importante eu e você sempre procurarmos definir qual é a ideia de filosofia que está por trás do texto que nós estamos lendo. Ele diz assim: a ideia de filosofia não é algo de menor importância, sendo significativo identificar a ideia de filosofia em cada livro ou autor lido. O autor também ele vai afirmar
que a metodologia de estudo da filosofia e a didática do ensino da filosofia, baseadas na identificação de problemas, é uma prática que conduz a resultados satisfatórios. E quem está dizendo isso é um professor muito experiente, com muito saber, com muita produção e com uma longa experiência de ensino da filosofia, né? Nos quadros de graduação e pós-graduação. Então, a proposta do livro, como o próprio título do livro ele nos dá a entender, é entendermos a filosofia, as teses, as argumentações, os raciocínios, as contra-argumentações, a partir do momento que identificamos os problemas ou o problema, certo, que está por trás, implícito naquela obra, naquele autor, naquele texto. Então, o que é que o professor Mário ele está propondo na sua obra? Que a identificação de problemas é um caminho eficaz que produz a resultados satisfatórios, leva a esses resultados satisfatórios, tanto um estudo da filosofia como uma didática que se pretenda colher bons resultados no ensino da filosofia. E na página 16, o professor ele diz o seguinte: o que aqui se propõe é uma perspectiva de acesso à filosofia, ou seja, pode ter outras perspectivas de acesso. Só que a do professor, o que ele está propondo aqui, é centrada em explicitar de modo instrumentalmente efetivo como podem ser melhorados o estudo e o ensino dessa disciplina, uma vez que ensino e aprendizagem são correlatos, ou seja, possuem uma relação recíproca. É possível entender as linhas que se seguem, tanto como uma metodologia do estudo filosófico, quanto uma didática do ensino da filosofia, baseado em quê? Baseado na identificação de problemas. Eu coloquei um quadro, eu fiz um quadro a partir do que o professor Mário ele diz na sua introdução. Então, a proposta dele é uma perspectiva de acesso à filosofia. E ele fala que essa perspectiva serve tanto a uma metodologia do estudo filosófico quanto a uma didática do ensino da filosofia. E aí ele coloca algo que todo mundo pode achar óbvio, mas é fundamental se trazer a consciência de que o objetivo de quem ensina e de quem estuda filosofia é entendê-la, é compreendê-la. E para isso é necessário que se entenda o problema filosófico que está por trás, ou é motivador daquele texto, daquela obra, ou move a reflexão de um determinado autor. Por quê? Porque o professor Mário ele diz: grande parte das dificuldades comuns em sua compreensão, ou seja, na compreensão da filosofia, deve-se ao não entender o problema, do qual um determinado filósofo ou uma determinada obra tratam. Simples. Ou seja, as dificuldades comuns, certo, que giram em torno de não conseguirmos compreender como convém um texto, um autor, uma obra filosófica. Está esse problema baseado, fundamentado, como resultado de não entendermos o problema que determinado autor, determinada obra tratam. Então, o livro, ele traz um princípio básico, certo? Uma proposta básica do livro é a compreensão do problema deve constituir o núcleo essencial, o eixo, tanto do ensino quanto da aprendizagem da filosofia. Não é possível entender filosofia se não entender o problema
abordado por um filósofo. Veja como ele é claro. Ou seja, o princípio básico da proposta do livro do professor Mário é você partir para compreender a obra da compreensão do problema que motiva aquela obra. E ele é claro, não é possível entender ou compreender filosofia se não se entende o problema abordado por um filósofo. E ele diz, toda filosofia, ou mais especificamente, todo filósofo, toda obra, vão tratar de um determinado problema. E aí o professor, ele faz como que um alerta para mim, para você, leitores. No meu caso, eu sou um leitor autodidata da filosofia. A minha formação é em história e em teologia, não sou formado em filosofia. E ele nos traz um alerta, uma observação importante. O problema filosófico, ele tende a ser pressuposto. E aí, quem não tem bagagem filosófica tem uma dificuldade a mais e precisa de uma atenção maior para a identificação desse problema. Vou recordar a você o que é que significa algo que está pressuposto. Algo pressuposto é aquilo que é admitido como hipótese, certo? Antecedente necessário. Algo que se toma como previamente estabelecido, como base ou ponto de partida para um raciocínio, para um argumento, para uma tematização. Lembrando que um pressuposto, ele pode ser o quê? Ele pode ser explícito, e um exemplo disso são as premissas de um silogismo, né? Daquele tipo de raciocínio dedutivo que servem de base para a conclusão. Mas também há pressupostos que são também implícitos, no sentido de que crenças, interesses, valores, né, que influenciam ações, decisões, raciocínios, entendimentos, certo? Sem que tenhamos consciência disso. Então, de uma forma geral, quando nós falamos de algo pressuposto, ele pode ter essa acepção. Então, entenda, o problema tende a ser pressuposto, ou seja, se parte do problema. Ou o problema é simplesmente ignorado, sem que se dedique esforço específico algum para esclarecê-lo. E aí eu volto a dizer, é uma dificuldade, é um obstáculo, é uma exigência a mais a leitores de filosofia autodidatas. Tá certo? Então ele vai dizer, não poucas vezes, no lugar de se explicitar o problema, o que eu e você nós podemos encontrar em um texto filosófico pode ser, em um trabalho filosófico, pode ser um rótulo vazio. Ou seja, o autor ele tematiza sobre, por exemplo, o ser e o devir, mas ele não trata do problema. Ele não se refere, ele não se reporta ao problema que leva à tematização do ser e o devir. Muitas vezes, esses autores, eles não situam o leitor no status da questão, no status da investigação. E o professor Mário, certo? Durante um livro, ele vai dizer que é necessário, quando você começa a ler um texto de filosofia e não compreende, é necessário você parar, você suspender a leitura. Principalmente para nós leitores autodidatas. O que é que nós devemos fazer? Nós paramos, vamos atrás de um conhecimento ou façamos uma pesquisa que seja necessária, basilar, para que eu e você retomemos a leitura e sejamos eficazes no entendimento daquela obra. E aí o professor, ele leva a gente a pensar o seguinte, principalmente nessa questão,
quando ele diz que não poucas vezes, no lugar de haver um clareamento, né, e explicitação do problema, o que aparece é um rótulo vazio. Então, em cima do que o professor Mário ele diz no texto, eu pensei o seguinte, e ele também fala sobre isso. O problema filosófico, certo, de uma determinada obra, texto ou autor, ele pode sofrer, certo, três diferentes tratamentos. O primeiro é o problema ser explicitado. Muito provavelmente, esse primeiro tratamento é raro, certo? Um autor de filosofia, porque nós entendemos o quê? E o professor Mário também fala isso no texto. Um filósofo, ele vai escrever para quem? Para filósofos que são seus contemporâneos. Ou seja, um filósofo vai escrever para outro filósofo. Ele vai escrever para os seus pares que estão a par daquela tradição, daquela linha de pesquisa, do status da questão. Ele vai escrever para outros filósofos. Então, por isso eu estou dizendo, assumindo esse risco, de dizer que esse primeiro tratamento em relação ao problema, em torná-lo explícito, é raro, certo? Ou seja, esse primeiro tratamento, ele seria o autor, ele expor claramente o seu problema a partir de uma questão que ele elaborou, que ele criou, porque o problema, o professor Mário vai dizer, não está ali prontinho para você pegar ele como um dado e trabalhar a partir dele. Problemas filosóficos, eles são elaborados, eles são criados. Então, o que acontece? Uma forma de tratar o problema de uma forma compreensível, explícita, seria um desses filósofos, um desses autores da área de filosofia, ele expor claramente a sua questão, a questão motivadora do seu texto, o problema motivador do seu texto. E ainda situar a nós, leitores, no status da investigação da questão. Aí seria o melhor dos mundos, né? Um segundo tratamento em relação ao problema pode ser, para determinado autor, sobremaneira óbvio. E aí o que acontece? O problema ele pode ser pressuposto, ou seja, ele é admitido como algo antecedente que o motiva, porém esse autor ele não torna o problema claro, ele não explicita, certo? Ele não traz uma elucidação a mim e a você, leitores. E uma terceira abordagem seria o problema ser simplesmente ignorado. O problema ser simplesmente desconhecido. Uma pessoa produzir um trabalho filosófico e ele faz essa crítica, certo? Principalmente mestrado, doutorado e particularmente doutorado, que se exige uma originalidade. Ele diz que muitos desses trabalhos é a mesma coisa, é repetição, não acrescenta, não contribui. Por quê? Porque se reporta a um período antes do problema. São trabalhos que desconsideram o status da questão ou da investigação. Então, não se espante. Tem trabalhos filosóficos que podem chegar à minha e à sua mão como um texto, onde o autor ele trata de uma temática ignorando o problema, desconhecendo o problema. E aí, o que acontece? Mesmo esse problema sendo ignorado, desconhecido pelo autor, não impede que esse autor surja com aquilo que o professor Mário chama de rótulo vazio. Ou seja, são como que fossem dados ou informações feitas sem se reportar ao problema, como
fazer referência ao ser e o devir, mas não tratar do problema do ser. Não tratar do problema que motiva essa colocação, certo? Então, ele fala que pode chegar a acontecer isso, são trabalhos que não contribuem, certo? E eu e você, nós leitores, devemos estar atentos a isso. Então, o professor Mário ele já faz uma observação muito importante. Identificar o problema não é fácil. Eu e você, nós devemos entender. O problema é elaborado pelo autor e o professor Mário ele vai falar para nós que nós, leitores, devemos traduzir e retraduzir o problema, como também o texto. Então, se o problema é elaborado, eu e você nós temos, a partir do texto, reelaborar o problema daquele autor, a partir do texto, limitados ao texto, tá certo? Então, meus caros, continuando, a estrutura temática do livro. Então, de forma bem simples, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a proposta dele de se trabalhar tanto uma metodologia de aprendizagem como uma didática de ensino baseadas na identificação do problema. Ele, para discutir sobre isso, ele usa 6 capítulos da primeira parte. A segunda parte do livro é essa metodologia colocada em prática. Isso a partir de 3 capítulos que compõem a segunda parte. O primeiro é sobre Immanuel Kant, que ele fala que é um autor clássico, paradigmático e considerado difícil. Mas ele mostra como, se colocando em prática a proposta metodológica dele, como é possível explicar de uma maneira fácil o problema de um autor considerado difícil. Ele vai, no segundo capítulo, dar continuidade a essa tradição kantiana com o neo-kantiano, né? Um autor chamado Cassire. Como eu digo, não sei se estou pronunciando corretamente o nome. E o terceiro capítulo da segunda parte é ele propor que também com essa metodologia nós podemos estudar a história da filosofia. E ele quer mostrar como, a partir dessa problemática em torno do problema, é possível enxergar a história da filosofia contemporânea com uma certa unidade. Então, esse livro ele vai tratar como método de aquisição, de entendimento do conteúdo filosófico. Então, esse método de aquisição é baseado na identificação de problemas, tá certo? Outra coisa que ele nos fala muito importante: em filosofia não há autores fáceis. E ele, baseado nos autores que ele discute na segunda parte, ele usa como exemplo Kant e Cassire. E ele vai dizer o seguinte: há aqueles autores de filosofia que são difíceis de ler, exemplo Kant. E aqueles difíceis depois de lidos, exemplo Cassire. Nesse segundo aspecto, uma das razões é o fato da imprecisão conceitual que um determinado filósofo, certo? Que provoca em alguns leitores a ilusão de ter conseguido entendê-lo legitimamente. Ele está dizendo o seguinte: tem autores que são difíceis depois de lidos, e o caso Cassire, certo? É um exemplo. Por quê? Porque é um autor que, segundo o professor Mário, ele escreve de forma fluente. Mas o problema é que esse autor ele traz uma imprecisão conceitual.
E isso, em leitores como eu e você, pode provocar a ilusão de que a gente conseguiu entender legitimamente o pensamento desse autor, quando, na verdade, não o entendemos. Então, qual é a ideia do professor Mário? É necessário eu e você executarmos o método certo para o verdadeiro entendimento de autores como esse, que são difíceis depois de lidos. O professor, ele reforça, como eu já falei, a ideia de que esse método ele pode ser aplicado não somente no estudo, no ensino, como também na história da filosofia em geral. E ele coloca isso em prática, ele demonstra isso, como eu falei, no terceiro capítulo da segunda parte, quando ele traz uma proposta de que esse método possibilita uma visão unitária da filosofia contemporânea. Textos filosóficos exigem ser lidos com atenção. Atenção que deve ser tanto maior quanto menor for a formação do leitor em filosofia, que é o meu caso. Então, produzir textos, propositalmente estudos, é outra sugestão, é outra dica que o professor Mário diz. Ou seja, um autor, um filósofo, um pesquisador, ele pode produzir textos enxutos, textos que respeitem com rigor o princípio de reduzir a exposição ao mínimo essencial. Essa brevidade mostra que é possível explicar problemas filosóficos não só de modo claro, mas também econômico. A primeira parte do livro vai começar com um capítulo intitulado As diversas relações possíveis com a filosofia. O primeiro subtópico, ou tópico desse capítulo, é ensinar filosofia e ensinar a filosofar. Você sabe que essa discussão está em praticamente todos os livros que tratam sobre o tema filosofia, principalmente a partir de Kant. E o professor Mário, ele vai dizer que Kant entendia o seguinte: quando se fala em ensinar filosofia, o que é que vem à mente? Uma ciência constituída como um conjunto de verdades. Então pense aí, uma ciência com mais de 2.500 anos, certo? De conteúdo, de repertório, de cabedal conceitual. Então, quando se pensa em ensinar filosofia, o que vem à mente pode ser isso: uma ciência constituída por um conjunto de verdades. Só que o professor Mário afirma que para Kant a filosofia não é isso. A filosofia não é um ensinar conteúdos filosóficos. Ou seja, na perspectiva de Kant, não há aqui o que ensinar no sentido de uma transmissão de conteúdos. No caso, o que é o ensino do filosofar? O ensino do filosofar é uma atividade da razão. A filosofia, muito mais do que ser um conjunto, certo, de verdades conceituais, a filosofia é uma atividade da razão. Para Kant, a filosofia é isso. É pensar filosoficamente. Então, Kant vai supor que é possível ensinar a filosofar. Mas o professor Mário nos alerta que essas colocações de Kant nos levam a questões abertas que giram em torno dessa distinção feita por Kant. Ou seja, em dizer que filosofia é ensinar a filosofar e não ensinar um conjunto de verdades constituídas, tá certo? E aí surgem perguntas
a partir da proposta de Kant, como se ensina a filosofar? Como se filosofa? Porque o que é que pode acontecer na minha e na sua mente quando a gente pensa em ensinar filosofia? Ensinar filosofia seria um professor ele pegar livros de história da filosofia e ensinar conteúdos advindos da produção de diferentes filósofos ao longo da história. O professor Mário disse: Kant não entendia por filosofia história da filosofia. Um outro tópico, o professor Mário ele fala sobre as diversas relações possíveis com a filosofia. E aí ele levanta vários questionamentos. Esses questionamentos, eles apontam para as relações possíveis com a filosofia. E aí ele pergunta: como se filosofa? Ou seja, como se produz filosofia original? E essa produção filosófica original, se a gente for pensar em originalidade, em qualidade, o professor Mário vai dizer que isso vai ser muito restrito de mentes geniais, né? Daqueles grandes filósofos que entraram para o rol da história da filosofia. São autores consagrados, paradigmáticos da história da filosofia. E aí, outra pergunta: como se pensa filosoficamente? Ou em que consiste, ou em que se traduz o modo filosófico de pensar? O professor Mário ele vai se preocupar em tratar no seu livro, e aí está a riqueza da sua contribuição sobre isso, o modo filosófico de pensar. Isso aplicado a metodologia do estudo da filosofia e a didática do ensino da filosofia. E é o que ele vai começar a tratar a partir do segundo capítulo. Como se investiga em filosofia com os critérios acadêmicos de rigor, ou seja, uma investigação acadêmica da filosofia. Como se investiga em história da filosofia, como se ensina filosofia, como se estuda filosofia, o que é propriamente ensinar filosofia, o que é propriamente estudar filosofia e, afinal de contas, a pergunta fundamental: o que é filosofia? O que acontece? Todos esses questionamentos, eles fazem parte de um exercício, de um tipo de atividade intelectual muito própria, muito particular, que é aquela prática ou atividade intelectual que eu e você podemos chamar de atividade filosófica. Uma outra questão que o professor Mário ele levanta é sobre o filosofar. Então, esse verbo filosofar, ele indica tanto uma atividade como indica o produto dessa atividade. Então, eu e você, nós devemos pensar em torno da questão como se filosofa. Em termos de atividade, nós podemos dizer que é o modo filosófico de pensar. É uma pessoa que ela vai ter um proceder intelectual específico, ou seja, uma forma específica de proceder intelectual, que nós podemos dizer que é o filosofar. Em termos de produto do como se filosofa, trata-se de determinar como se tornar um filósofo original, apontando-se um certo resultado. E aí o professor Mário, no texto, ele coloca essas duas perguntas. Como se filosofa? Como se forma um filósofo? Ele diz para a primeira pergunta
essa permanecerá sempre sem ser resolvida. Ela sempre vai ser levantada, mas ela permanecerá sempre sem ser resolvida. Já em relação a como se forma um filósofo, ele diz que é possível estabelecer de modo empírico algumas condições prováveis para esta pergunta. Então, observe o seguinte: deixando de lado aquela valoração acerca de um resultado de altíssima qualidade, certo? Deixando de lado isso, mas pensando na reflexão, eu e você, nós podemos entender que não apenas, quando eu e você pensamos em reflexão, não apenas filósofos filosofam, mas também outros que jamais produziram pensamento original, jamais vão entrar naquele rol seleto da história da filosofia. Então, comum a ambos, aos que filosofam e aqueles que nunca produziram pensamento original, o que está por trás, o que move os dois, é um exercício de um tipo de atividade intelectual que chamamos filosófica. Trata-se da capacidade de uma reflexão sistemática, metódica e, em maior ou menor medida, autônoma sobre certos modelos. Então, pense, quando se fala sobre o filósofo, o modo filosófico de pensar, eu e você, nós estamos tendo contato com uma atividade intelectual muito particular, chamada filosófica, e que essa capacidade, certo? Que é tradução dessa atividade, essa capacidade é a capacidade de reflexão sistemática, metódica e autônoma sobre certos problemas. Para finalizar o primeiro capítulo, o professor Mário ele fala sobre diferentes tipos de trabalho filosófico, ou seja, são modos heterogêneos de se relacionar com a filosofia. Não é? Nós lembramos dessa lista aqui, diversas relações possíveis com a filosofia, e ele vai dizer que existem modos heterogêneos de relacionar-se com a filosofia. Mas algo une todos esses modos, que é o quê? O modo filosófico de pensar. Essa é a identidade de todo tipo de trabalho que se diga que é uma atividade filosófica. E aí ele vai dizer diferentes tipos de trabalho filosófico. Esses trabalhos, colocados como o professor Mário ele coloca no final do capítulo 1, eles são concebidos em continuidade e há um crescente de criatividade de um para o outro. E aí eu coloquei esse símbolo aqui, logicamente esse símbolo não vem no livro, tá certo? Para lembrar de falar que esses diferentes tipos de trabalho filosófico, o que eles fazem é uma continuidade, um crescente de criatividade, onde um retroalimenta o outro. E ele coloca o seguinte: investigação filosófica, docência filosófica, trabalho acadêmico e produção filosófica, filosofia e história da filosofia. Tomando como exemplo esses tipos de atividade ou de trabalho filosófico, um exemplo, um professor que é pesquisador, um pesquisador que é professor. Então ele faz as suas pesquisas filosóficas
ele tem uma grande chance, dependendo do programa ou do nível que ele está ensinando, de expor a sua pesquisa para os seus discentes. O que acontece? Questões, dúvidas, problemas, não é? Argumentos, contra-argumentos que os seus estudantes levantarão em torno da exposição daquela pesquisa, isso vai ajudar, certo? O pesquisador a pensar melhor dentro da sua investigação filosófica. Então, existe uma retroalimentação desses tipos de trabalho filosófico, lembrando que todos esses trabalhos, com maior ou menor criatividade, eles giram em torno do modo filosófico de pensar. Tá certo? Nós ficamos por aqui. Eu fiz essa breve colocação em relação ao livro do professor Mário para que você possa adquirir. Vá lá no site da Edições Loyola. O livro ele é barato, tá certo? Você pode encontrar tanto no site da Loyola, como também em outros sites. Você pode encontrar esse excelente livro do professor Mário. Se você quer ler filosofia e quer compreender, você que ensina filosofia e quer melhores resultados da sua didática, leia esse livro, A Filosofia a partir de seus problemas. Tudo de bom para você e até um outro momento.